E aí, pessoal, nesta aula nós vamos falar da análise integral do movimento dos fluidos, ok? Ou seja, veja, tem a palavra movimento ali, né? Quer dizer, nós agora estamos entrando numa nova área da mecânica dos fluidos, que é a dinâmica de fluidos, né? Até o momento nós começamos a estudar conceitos fundamentais do fluido, ou seja, conceito de fluido, conceito de tensões, campo de tensão, cisalhamento do fluido, viscosidade. Depois nós entramos para o estudo do fluido em repouso. E agora nós estamos avançando para o estudo do fluido em movimento. Ok? Então, quando nós vamos estudar o fluido em movimento, nós podemos utilizar uma análise integral e uma análise diferencial. Vocês vão lembrar que quando foram apresentados alguns conceitos fundamentais, teve uma videoaula lá no início que eu falei desse conceito, né? Acho que foi a primeira aula de introdução, análise integral e análise diferencial. Nesse capítulo nós vamos falar da análise integral, ok? Dentro dessa análise integral, então, né? Lembrando que a análise integral é aquela análise quando eu tenho uma massa, né, macroscópica, né, que eu identifico, não necessariamente uma massa, mas um domínio macroscópico. Nós falamos disso quando falamos também de sistema de volume de controle lá atrás, né? Quer dizer, se eu tenho uma massa identificável, macroscópica, aquilo ali eu posso tratar como sendo um sistema, né? Que é o problema clássico da bolinha, da física, né? Que você acompanha uma bolinha, um móvel, aquilo ali é um sistema, ok? Agora, nem sempre, num problema de mecânica dos fluidos, você tem condições de caracterizar o seu problema de forma simples, acompanhando partículas de fluido ou massas de fluido. Tá? Por isso que nós lançamos mão de um outro conceito, de uma outra abstração, que é o conceito de volume de controle. Tá? Então, por exemplo, quando eu tenho escoamentos, né, agora eu estou falando da palavra escoamento. Escoamento é quando um fluido está em movimento, tem um escoamento. Então, quando eu tenho um escoamento, por exemplo, em um dispositivo, em uma estrutura, por exemplo, numa bomba, dentro de uma canalização, uma curva, um cotovelo, muitas vezes eu posso caracterizar esse escoamento de uma forma simples utilizando o conceito de volume de controle e uma formulação integral, que é o que a gente vai ver aqui. A formulação integral permite que eu calcule parâmetros macroscópicos sem ter necessidade, lembrando agora lá daquela aula introdutória, por exemplo, da determinação de um campo de pressão, de um campo de velocidade, né, que é o que nos fornece a formulação diferencial. Tá? Então eu posso aplicar equações governantes de um escoamento em um volume de controle definido no espaço e analisar o que ocorre nessa região. Que equações governantes são essas? Conservação da massa, quantidade de movimento, energia, segunda lei, né? São as mais conhecidas, né? Aqui, como o nosso curso ele é curto, nós vamos apenas estudar aqui nesse segmento de mecânica dos fluidos essas duas equações, conservação da massa, conservação da energia, tá? Dentro desse capítulo de formulação integral, tá ok? Então, que equações são essas equações da conservação da massa e da quantidade de movimento? Tá? Primeiro, eu vou apresentar elas para vocês na forma de um sistema, ou seja, elas escritas para um sistema. De novo, o que é sistema? É uma massa identificável, uma porção de massa identificável. Isso aqui pode ser um sistema, por exemplo, né? Então eu posso dizer o seguinte, ó, se isso aqui é o meu sistema S, eu posso escrever a equação da conservação da massa da seguinte forma: a variação da massa m com o tempo, né, de um sistema é igual a zero. Essa é a conservação da massa. Pela própria definição de sistema, né? O sistema é algo fechado, a massa dele não varia. Então, se a massa dele não varia, ou seja, não varia no tempo, essa é a descrição matemática
da lei da conservação da massa. Ok? Eu posso dizer, né, que esse m, massa do sistema, é o somatório das massas infinitesimais, que é a mesma coisa que o somatório da densidade vezes cada pedaço, né, infinitesimal aqui, dV, né, de fluido, né? Digamos aqui que ele tenha uma massa específica ρ, né? Se eu fizer esse somatório de ρ dV, eu vou ter a massa do sistema. Então essa aí é a conservação da massa, tá? Outra lei que nós podemos escrever é a lei da conservação da quantidade de movimento linear, aqui nesse caso, né? Vamos escrever linear. Então, a quantidade de movimento linear, que a gente denota aqui por P, né? Nós podemos aqui escrever, né, o conceito de P. O P é massa vezes velocidade, quantidade de movimento, né? Uma quantidade física definida como pelo produto da massa pela velocidade. A segunda lei de Newton, ou a lei da conservação da quantidade de movimento, ela nos diz que força, ou somatório das forças externas que atuam sobre um corpo, ou a força resultante, é igual à variação temporal da quantidade de movimento desse corpo, desse sistema. Tá? Onde a quantidade de movimento, como eu já defini, é a integral de V vezes a massa, né? Que é V ρ dV, né? Ou V, substituir dm por ρ dV, né? Tá certo? Ou seja, é a integral no volume do meu sistema da velocidade vezes a densidade vezes o volume. Né? Então eu posso imaginar que cada elementozinho aqui, ó, tem uma velocidade, né? Então eu posso querer, né, um outro dV aqui, posso querer calcular a quantidade de movimento, né, integrar, né, ela e avaliar sua variação temporal no sistema, né? Isso coincide com o somatório de forças externas que atuam. Esse é o conceito físico de quantidade de movimento linear. Tá? Ou seja, nós podemos escrever de uma forma genérica essas duas equações da seguinte forma. Elas têm algo em comum. Veja que eu posso escrever tanto essa equação aqui como essa da seguinte forma. A propriedade de um sistema, né, é igual à integral na massa de uma propriedade eta dm. Tá vendo que eu tenho a propriedade dm aqui, ó? Né? Que é a mesma coisa que a integral no volume dessa propriedade eta aqui, que já está chamando a letra grega eta, né? Rho dV. Né? Veja que esse eta, no caso da conservação da massa, vale 1. E esse eta, no caso da quantidade de movimento, vale velocidade. Tá certo? Qual que é a relação, né, desse eta com esse n aqui? Né? Tá? O que é eta? Eta é n dividido pela massa do sistema. Pode ver, ó. Se eu pegar a massa do sistema, no caso da conservação da massa, e dividir pela própria massa, eu vou ter que isso vai dar 1. Né? Que eu estou dizendo que isso aqui é um eta, por unidade de massa. Ou seja, a massa do meu sistema em quilograma dividido por quilograma vai dar 1. E se eu pegar a quantidade de movimento P do sistema e dividir pela massa, o que eu tenho? Tenho velocidade, né? Claro, porque quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Então, o que nós estamos dizendo aqui é que existe o conceito de propriedade extensiva e propriedade intensiva. Propriedade intensiva é a propriedade extensiva por unidade de massa. Por unidade de massa. Então, a massa dividida pela própria massa
não é 1. Né? A quantidade de movimento dividido pela massa me dá a velocidade. Eu tenho outras grandezas aí que eu posso dividir por unidade de massa. Tá? Então, por exemplo, propriedades que a gente não viu ainda, mas energia interna de um sistema. A energia interna de um sistema é em Joule. Tá? A energia interna, ela depende da quantidade de massa que eu tenho num sistema. Só que se eu estiver querendo analisar por unidade de massa, eu posso dividir isso pela massa do meu sistema, que é em quilograma, né? Ou seja, divido pela massa. E vou ter isso em unidade, em energia interna específica, que nós chamamos, né? Em joule por quilograma. Isso aqui não depende da massa do meu sistema. É uma propriedade intensiva. Essa daqui é uma propriedade extensiva, ou seja, ela depende da massa do meu sistema. Uma forma de a gente enxergar se uma propriedade é intensiva ou extensiva nem sempre vai aparecer por quilograma na unidade de uma propriedade para saber se ela é extensiva ou não, é nós pegarmos aqui, por exemplo, um volume, né? E agora nós pegamos esse volume aqui, que tem uma determinada massa, né? Volume, tem uma temperatura, tem uma pressão, imagina que nós temos um gás aqui dentro. E depois, no segundo momento, nós viemos aqui, vou desenhar de novo esse volume, só que agora eu vou passar uma película aqui no meio dele e vou dividir ele em dois volumes iguais. Tá? Por exemplo, um V1 e um V2. Né? Sendo que a soma de V1 com V2 é o meu V inicial. Né? Na hora que eu faço isso, gente, veja que existem propriedades do meu sistema que acabam sendo alteradas e outras não. Por exemplo, o volume, veja que eu tinha um volume V. Na hora que eu faço isso, eu tenho outros dois reservatórios com volumes diferentes do meu volume inicial. Então o volume é uma propriedade extensiva. Tá certo? A massa também, obviamente, é massa, né? A massa, eu vou ter uma massa aqui, que junto com essa daqui, vamos imaginar que são iguais, né? Em volumes iguais, mas são diferentes do inicial. Eu teria aqui também uma massa 1 e uma massa 2, tal que a soma dessas duas daria a minha massa inicial. Só que em termos de temperatura e pressão, o que a gente imaginaria? Né? O que eu imaginaria? A massa, desculpa, a temperatura aqui e a pressão aqui se mantêm iguais, né, gente? Eu só dividi aqui, mas eu não fiz nenhum processo. Não botei calor, não tirei trabalho, eu só dividi. Então, eu tenho menos massa aqui do que eu tenho aqui e tenho menos massa aqui do que eu tenho aqui. Só que temperatura e pressão não variam. Então, embora a temperatura e pressão não sejam escritas por quilograma de uma substância, né? Elas são propriedades intensivas. Tá certo? Massa específica, ρ. Tem uma massa específica aqui que é quilograma por metro cúbico. Na hora que eu divido, eu continuo com o mesmo ρ aqui e com o mesmo ρ aqui. Claro, eu diminuo a massa e diminuo o volume. Né? Massa específica é uma propriedade intensiva também. Né? Então, a diferença de propriedade extensiva e intensiva é propriedade extensiva depende da quantidade de matéria que eu tenho ali. Né? E a propriedade intensiva não. Tá joia? Então, vamos agora utilizar, porque a gente vai utilizar esses conceitos de propriedade extensiva e intensiva em algumas partes aí dos desenvolvimentos, tá? Mas veja que eu escrevi ela para sistema. Mas agora, daqui para frente, nesse capítulo, nós vamos utilizar a formulação integral e nós vamos aplicar para volume de controle, porque, como eu já comentei, em algumas situações para a solução de problemas de mecânica dos fluidos é muito mais simples você adotar essa abordagem. No entanto, há uma diferença muito importante numa formulação de sistema para volume de controle, e quem assistiu a introdução àquele vídeo e está lembrado, né, pode estar lembrado daquilo que foi dito, que então sistema, a massa ela é fixa e volume de controle não necessariamente fixa. Essa é a diferença crucial
de um conceito para o outro. Então eu posso fazer uma demarcação no espaço, né? É o que está aqui, na verdade. Comecei a fazer ali em cima, né? Esse exemplo aqui. Tem um escoamento numa bifurcação, né? Fiz uma marcação no espaço para analisar esse escoamento. Quero, por exemplo, determinar qual que é a velocidade de saída aqui na área, aqui na seção 3 aqui. Faço uma demarcação no espaço e vou aplicar uma equação da conservação da massa, por exemplo. Né? Conheço os diâmetros, posso conhecer a velocidade de entrada aqui e de aqui. Esses dois, nas seções 1 e 2, posso calcular facilmente a velocidade na saída. Sem ter que resolver um problema para determinar o campo de velocidade dentro de todo o meu domínio. Então, resolvo muito mais facilmente utilizando a equação da conservação da massa para uma formulação integral e utilizando o conceito de volume de controle. Tá? Perceba que tem massa entrando, massa saindo aqui. Né? Então, eu vou utilizar o conceito de volume de controle. Agora, eu não posso simplesmente utilizar a equação da conservação da massa como eu mostrei para vocês aqui, porque essa aqui é uma equação para sistema. Eu não vou conseguir enxergar a velocidade que sai. Eu preciso fazer um tratamento na minha equação da conservação da massa para sistema, para que ela se transforme numa formulação para volume de controle. Né? Então essa é a principal tarefa, eu tenho que converter a abordagem de sistema para volume de controle e expressar a taxa de variação da propriedade extensiva, no caso a gente está falando de massa, de um sistema, em termos das variações de um volume de controle. Tá? Então é isso que nós vamos fazer no próximo vídeo. Tá? Não vai ser nesse vídeo, que é aplicar o que a gente chama do teorema do transporte de Reynolds, que é um teorema que foi desenvolvido justamente para fazer uma conversão direta da formulação de sistema para volume de controle, tá? De uma forma simples. A gente vai desenvolver uma equação. Essa equação é uma equação genérica que depois eu posso utilizar ela tanto para a conservação da massa, quanto a conservação da quantidade de movimento, quanto a conservação da energia, simplesmente identificando o que é uma propriedade extensiva e o que é uma propriedade intensiva. Tá joia?